Muito bem, está de volta o programa Questão de Ordem com o tema lixo eleitoral. Recebendo aqui os autores de um projeto de lei que visa acabar com esse tipo de prática aqui na cidade, o vereador e presidente da Câmara, Edinho Guedes, e também o vereador Edgar Sasaki. Voltando a falar um pouquinho sobre essa questão do lixo eleitoral aqui na cidade, o senhor mesmo mencionou aqui que existe já algumas resoluções, né, voltadas para isso, e com a lei isso aí vai ajudar para que realmente isso diminua e, se Deus quiser, acabe. Mas, com relação à fiscalização, como é que ela é feita e ela é suficiente hoje, a fiscalização que existe, e como é que dentro desse novo processo, com a lei entrando em vigor, como é que ela vai funcionar? Essa é a contribuição. Na verdade, a contribuição dessa lei que eu e o Edgar fizemos é uma contribuição logística. Porque hoje a proibição ela já existe numa lei federal e delega aos cartórios eleitorais, no dia da eleição, fazer essa fiscalização. Como o cartório, durante todo o ano, ele não tem a figura, né, o empregado lá, o servidor fiscal, porque esse fiscal ele só é utilizado na época da eleição, o que acontece? Na época da eleição, ele tem lá os cartorários, o pessoal que trabalha, que secretaria toda a votação, mas não tem o funcionário operacional lá da ponta do trabalho lá, que vai lá em campo fiscalizar isso. Então fica uma lei inócua. Então tem a proibição, mas não tem o agente para fiscalizar. Então a lei eleitoral, em que pese proibir, em que pese todos os diretores de cartório, os promotores eleitorais antes da eleição, puxar a orelha, avisar, vamos fiscalizar, não existe fiscalização. Por isso que a lei não funciona. Quem tem o fiscal? A prefeitura. Porque a prefeitura, durante todo o ano, ela precisa fiscalizar as posturas que o cidadão tem na sociedade. O que é postura? Postura é desde da vigilância sanitária, como a disponibilidade de um cesto de lixo na calçada, a própria calçada, o portão, a adequação de um comércio, tudo isso a prefeitura precisa fiscalizar para a vida harmônica dos cidadãos. Então, como ela já tem essa mão de obra e ela já faz a fiscalização de postura, inclusive de poluição, por exemplo, hoje o nosso Código de Posturas ele proíbe a panfletagem no semáforo, pelo risco de atropelamento, pela dificuldade, né, que se tem lá na hora de misturar pedestre com veículo. Então, nós já temos fiscais preparados para esse tipo de fiscalização. A lei agora, o que ela faz? Ela habilita a prefeitura a utilizar esses fiscais para que no dia da eleição, quem eles pegarem jogando santinho, seja multado. Então nós aumentamos o número de efetivo, na verdade criamos, porque a Justiça Eleitoral, como eu disse, não tem, para fiscalizar isso. Então a ideia é aumentar a efetividade dessa proibição e gerar o benefício que o Sasaki bem colocou, que é a questão ambiental, evitar poluição, evitar o entupimento dos bueiros, que causa as enchentes. Então tem vários desdobramentos nisso. Ok. Vereador? Então, complementando aí o que o Edinho falou, tá? Os próprios partidos também, eles fazem a fiscalização durante o processo eleitoral, durante o dia. Mas um dia antes ele não faz isso. Então os partidos também não têm condições de fazer essa fiscalização no caso. Porque pouco antes do pleito, no caso, os partidos indicam os fiscais, os delegados e tudo mais, mas é mais para o momento, naquele horário da eleição, no caso. Então, eu acho que a prefeitura, com os fiscais de postura, teriam condições de fazer essa fiscalização um dia antes. Então, eles são convocados a prestar esse tipo de serviço, no caso. E é possível, por exemplo, que esses fiscais eles se utilizem, por exemplo, de apoio da Guarda Municipal e até pedir também à própria Polícia Militar para que faça esse tipo de apoio, ou não é possível? A própria Guarda, ela também já é convocada no dia. Eu sei que você pode ver que nos locais de votação, por exemplo, um dia antes já está presente a Guarda Municipal. Então eles também são convocados também para o pleito, no caso, né? Então eu acho que assim, os fiscais de posturas também podem ser convocados para esse pleito, no caso, né? Para fazer esse trabalho. Agora, a gente fala um pouquinho, falou da questão de conduta, né? Porque a gente está falando de quem pega
o lixo ali. Mas vamos falar um pouquinho, aliás, a gente fala dos candidatos que jogam, fala dos dois, tanto dos que jogam, da conduta de quem joga e daqueles que pegam ali, com relação à questão de conduta. O que os senhores têm a falar com relação a tantos candidatos que se utilizam, sei que os dois não utilizaram esse método, os candidatos que utilizam essa conduta e as pessoas que utilizam também da conduta de pegar esses santinhos no chão, esse abastecimento aí, no caso do lixo eleitoral, das duas partes. Eu acho que esse é o grande, é o foco. A lei, é até importante as pessoas entenderem, a lei era uma ferramenta para tentar ajustar uma conduta que está criando conflito na sociedade. Se não houvesse conflito na sociedade, se todo mundo tivesse condutas que respeitassem os direitos, não precisava nem ter lei. Então a lei ela só é criada para direcionar. E aí nós temos duas condutas. Eu vejo que essa conduta ela também tem dois motivadores, não dá para dizer quem é o culpado, quem é o inocente aqui. Primeiro eu acho contraditório, né? Como que alguém que se propõe a representar, a gerir o poder público, a coisa pública, tem uma atitude que agride a coisa pública, poluindo, enfeiando, tornando arriscado, né? Como eu disse, o caso de senhoras, idosos que escorregam no próprio santinho e se machucam. Teve um caso até noticiado, me recordo, quando eu estava votando o projeto, o Edgar trouxe uma reportagem de uma senhora que chegou a quebrar, fraturar o fêmur. Imagina o que é isso. Então, que candidato é esse? Né? Que cidadão que é esse que expõe a risco um outro cidadão que está indo lá exercer o seu dever de escolha dos seus representantes? Então, eu acho que esse deveria ser o primeiro foco dos cidadãos conscientes, de falar, quem comete essa atitude, será que merece a minha fé, né, o meu crédito? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto foi o que nós já abordamos aqui, que é a importância das pessoas encararem o processo eleitoral com mais responsabilidade, né, com mais seriedade, e sair desse comodismo de dizer, político é tudo igual, qualquer um serve e tal, porque é uma máxima que se repete muito, mas que não é verdade. Né? Eu e o Edgar estamos aqui e conhecemos pessoas que trabalham no poder público, que se dedicam e fazem isso com muita seriedade, com muito empenho, muito amor pela função, e a gente não pode generalizar. Eu acho que é importante a população saber separar o joio do trigo, e eu acho que só o ato de quem joga já mostra isso. Né? Então, eu acho que é uma reflexão importante essa lei trazer, nós estamos às vésperas de uma eleição agora que tem muito lixo, que é uma eleição pouco didática. A gente escolhe 5 representantes ao mesmo tempo, deputado federal, senador, presidente, governador e deputado estadual. Então são 5 representantes, é muito número para guardar. Daí que se utiliza mais ainda do santinho jogado lá, e é muito mais candidatos, né, porque são centenas de candidatos de tudo quanto é jeito. Então acho que é um momento da gente aproveitar e virada de ano e tal, e começar a pensar em como ter uma postura diferente e medir também os candidatos de forma diferente. Eu acho que essa conduta é uma boa forma de medir a atitude que ele tem enquanto representante público. Algum adendo, vereador? Então, e concluindo, né, o que o Edinho está falando também, nós, pessoas públicas no nosso município, nós temos que dar exemplo para as pessoas. E nem o Edinho falou, é a questão da conduta realmente. Se você vai votar numa pessoa que tem esse tipo de conduta, o que esperar dessa pessoa quando estiver aqui, por exemplo, no Legislativo, no caso? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande de nós, vereadores, no sentido de dar exemplo para as pessoas que vão estar votando, no caso. Então, eu acho muito importante esse procedimento, no caso, essa conduta, no caso, de dar exemplo realmente para a população que precisa existir assim, uma coisa correta, né? Não fazer assim, coisas erradas, no caso. Agora, com relação ao método usado, né, que
nós mencionamos aqui, que é uma publicidade que eles fazem, a questão do próprio lixo eleitoral é considerada uma publicidade suja, né? Mas os senhores não utilizaram esse meio. Esse tempo que se tem para poder fazer a sua propaganda, né, para poder expor os seus projetos, a sua ideia com relação antes, é um tempo bom para que não seja necessário apelar, digamos, para o lixo eleitoral? É interessante você colocar isso, que o Congresso aprovou agora, recentemente, semana passada, a mini reforma eleitoral, que é o que já vai valer para as eleições do ano que vem, e as principais mudanças foram exatamente na publicidade. Para quem não sabe ou não prestou atenção, hoje o processo eleitoral ele engloba 90 dias de campanha. 90 dias que os candidatos têm para divulgar os seus trabalhos, divulgar seus números, seu nome, sua biografia. É uma disputa, um tempo igual para todos. Agora, com a mini-reforma eleitoral, o que foi alterado proibiu-se pintura de muro, proibiu-se placas, proibiu-se os cavaletes que prejudicavam a acessibilidade na calçada, enfeiava realmente a cidade. Só se permitiu, em termos de publicidade visual, os adesivos no vidro de trás dos carros, né, ou nos carros, mas com um tamanho limitado também. Aquele envelopamento dos carros também foi proibido. Então, isso é para que exista, sim, meios de se pessoalizar a escolha. Então, o dono do carro, a minha família, escolhe o vereador, ou o prefeito, ou o deputado tal, ok. Mas eu vejo um ponto positivo, que é de se obrigar, na falta dessas ferramentas publicitárias, que é muito cômodo, de repente um candidato ficar lá na casa dele, se ele tiver muito dinheiro, pagar centenas de agentes publicitários para colocar a cara dele na cidade toda e criar a falsa sensação de que, de fato, ele conhece a cidade toda, participa, conversa. E muitas vezes as pessoas acabam votando por essa massificação visual, né? Eu penso que tirar essas ferramentas, como foi feito agora, obriga o candidato a dar a cara a tapa e conquistar o voto no corpo a corpo. Conquistar o voto através do questionamento consciente. Porque se ele vai pedir o voto, a pessoa no mínimo vai perguntar: por que eu tenho que votar em você? E ele vai ter que explicar, né? Então, ou convencer, ou dar suas razões. Então, acho que a eleição, principalmente para vereador aqui e para prefeito em âmbito local, esse contato corpo a corpo, ou em reuniões, né, que é uma outra possibilidade para você otimizar seu tempo, que nem sempre dá para você chegar em todo mundo, mas reuniões, os bairros, com famílias, a vizinhança reúne 2, 3 casas para você lá conversar, isso é muito comum na eleição. É o momento que você tem de fato, conquistar o voto de maneira consciente, sem troca de favor, que já é proibido, né? É um processo de evolução. Hoje já não pode mais dar brinde, camiseta, nada disso. Então é uma maneira de conquistar o voto consciente. Daí o cara que se convenceu no tete a tete, conversando, ele não vai precisar pegar papel no chão. Então é um processo de evolução que nós estamos vivendo. Algo adendo, vereador? Então, eu vejo o seguinte, que placas, muros, cavaletes nunca ganhou eleição. Eu acho que isso poderia estar confirmando um voto, mas de ganhar um voto, eu acho que não. Então, que nem o Edinho acabou de falar, eu acho que esse corpo a corpo vai fazer diferença daqui para frente, nas eleições. Em relação ao prazo, eu acho que 90 dias é muito dia. E outra, são gastos que a gente tem também na própria campanha. Então, tendo uma campanha mais curta, eu acho que já diminuíram bastante o custo das eleições também. Então, economicamente, se torna mais viável também, tá? Se você diminuir realmente esse prazo, no caso. Em vez de ser 90 dias, diminuir para 60 dias, né? Parece que agora, né? Existe a proposta, mas não passou. Não passou ainda, infelizmente, né? não mas passou. Eu acho que diminuindo, realmente, acho que melhoraria bastante para os próprios candidatos também. Muito bem, você está assistindo ao programa Questão de Ordem. Hoje o nosso tema é lixo eleitoral. Fazemos uma pequena pausa e voltamos já no terceiro e último bloco.